Sandro, bem-vindo aqui com a gente, obrigado por tomar seu tempo. Eu acho que esse tema é um tema bastante relevante. Sandro Garcia Hilário, mestre e doutor em ginecologia pela USP, trabalha na regulação do SUS, uma pessoa que tem uma larga experiência em ajudar outras pessoas. Eu te conheço não só como médico pela tua capacidade, mas pelo o ser humano que você é, que eu sei que tem outras coisas que você faz além disso, né? Ajudando as pessoas, né? Você é uma pessoa, uma alma boa, como a gente fala, né? Então eu queria que você falasse mais um pouquinho de você, o que você nos diz sobre você, e aí a gente vai começar algumas perguntas para começar a falar sobre o SUS, né? Como é que as pessoas que não têm convênio, como é que elas utilizam o sistema, o que você pode nos orientar? Mas vamos falar primeiro do Sandro. O que você fala sobre você, Sandro, fora essa parte técnica? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Nelson o convite por abrir a clínica para a gente discutir um assunto que é tão relevante para tanta gente, né? Não sei se as pessoas sabem, mas 70% da população do Brasil é absolutamente SUS dependente, dependente do SUS. Então, a maioria da população onde a gente anda por aí é SUS. E abrir uma clínica desse nível aqui para a gente discutir saúde pública é muito interessante. Os médicos, né, Nelson, eles parece que descolam um pouco da realidade e perdem essa questão. Muitas vezes nem sabem como agir quando precisam utilizar algum equipamento público de saúde. Bom, eu sou um médico que me formei há 20 anos atrás e logo lá na residência eu prestei um concurso da prefeitura. Por horários que eu não tinha como fazer, eu entrei na regulação de saúde que estava vindo para o município de São Paulo. Regulação em saúde é aquilo que você quer organizar o sistema para conseguir colocar a pessoa certa no lugar certo na hora certa. Entendeu? Então é reduzir filas, é abrir vagas nas determinadas regiões de São Paulo. São Paulo tem 12 milhões de pessoas e 60% delas usam o SUS. Então é gente pra caramba. Que responsabilidade, hein? O SUS Então, pra gente, esse era um trabalho, que nos toma a vida. Então, nesses últimos 18 anos, trabalhando com organizar as filas, tentar ver o que a gente consegue de melhorias através das diversas administrações públicas, que a gente também tem as questões políticas que são envolvidas, as mudanças de diretrizes que a gente pega no meio do caminho. Mas com tudo isso, eu acho que nesses anos a coisa andou bastante. Pelo menos organizamos bastante o meio de campo nisso. Entendi. Então, aproveitando a deixa, eu queria que você me falasse assim, de uma maneira genérica, o que é o SUS? O SUS é um sistema universal de saúde, público de saúde, que igual a ele nós só temos em 5 países no mundo, para você ter uma ideia. Então a maior parte dos países tem outros sistemas de saúde, outras formas de organizar a sua saúde pública. O nosso sistema foi baseado no sistema inglês, né? Mas nós temos no Canadá, na França, na Suécia, Espanha, e na Austrália sistemas bastante semelhantes, que são sistemas públicos e universais. Então ele é um sistema gratuito, bancado com impostos e aberto a toda a população. É um sistema que está proposto na Constituição 88, né? de 88, já está lá, então é uma coisa constitucional. Ele é um sistema hierarquizado, ou seja, você tem que entrar no sistema no ponto certo, e ele é dividido em hierarquias de complexidade. Ele é descentralizado, então ele não é um sistema que é feito para ter um comando único federal, ao contrário, ele é descentralizado, ele é um sistema que passa o dinheiro para o município gastar conforme seja necessário, e é um sistema, então, que tenta organizar saúde pública num país de mais de 200 milhões de habitantes, que é uma questão muito difícil, que é o único desses todos que tem mais de 200 milhões de habitantes. E com diversidade, né? Você tem floresta, você tem um mega metrópolis, lugar rural. É um negócio que é um desafio gigante, né? A gente está aqui em São Paulo, isso daqui ainda é uma ilha, né? Sim.
porque o Brasil, por aí nós temos de tudo, né? E eu estava vendo que nessa ponta de pirâmide começaria com o Ministério da Saúde, depois vem a Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria Municipal, tem os Conselhos Nacionais, mas não vamos entrar em detalhes. Mas é muito grande para poder gerir. Eu acho que está certo, né? Que os municípios que entendem aonde está o problema, porque é difícil alguém lá de Brasília entender uma cidade do interior, às vezes que tem 5 mil habitantes, qual que é a necessidade dessa cidade, né? Aqui em São Paulo, nós temos uma peculiaridade que é concorrerem ainda juntos o Estado e o município, né? Nós temos equipamentos estaduais e municipais trabalhando em conjunto. Isso dificulta bastante a organização, porque muitas vezes você tem diretrizes diferentes, né? Mas, no geral, a saúde básica, a atenção básica ficaria com o município e a atenção especializada com o Estado. Isso que foi acordado lá em 1990, quando sai a lei do SUS e começa a municipalização. Em municípios menores, existem os equipamentos todos municipais. Em São Paulo você tem de tudo, e para organizar essa bagunça aqui é mais difícil ainda, né? São Paulo seria, só a metrópole aqui já é um outro país, já é um outro país, né? Então existe o hospital público, municipal, estadual e federal, e tem os acadêmicos também, e tem outros hospitais particulares prestando serviços para a prefeitura, seja na gestão, né, como alguns hospitais como o Sírio, né, o Einstein, que acaba gerindo, administrando a parte pública, né, a prefeitura entra com os funcionários, né, e eles acabam fazendo essa gestão. Isso também existe, né? Você tem hospitais que são conveniados e hospitais que são contratados pelo serviço público para prestar algum serviço específico. Aí você tem os exemplos da Beneficência Portuguesa, que é um hospital conveniado do SUS, você tem as Santas Casas, que são uma ACD, forma né? de convênio. A ACD, o Hospital Santa Marcelina. O Hospital Santa Marcelina é um convênio com o Estado. A Beneficência Portuguesa é um convênio com o município. E você tem diversos outros serviços que participam disso. Os hospitais de excelência, que são chamados, que nós temos o Einstein, o Oswaldo Cruz, o Sírio-Libanês e o Samaritano aqui em São Paulo, que eles têm um convênio que chama PROAD. O HCOR também, né? O HCOR. 5 aqui e um em Porto Alegre só. São 6 hospitais. Moinho do Vento, acho que é. Moinho de Vento, em Porto Alegre, acho que é esse. Esse daí mesmo. Então, são esses 6 hospitais que têm esse convênio diferenciado, que é o PROAD, onde você tem uma renúncia fiscal em troca de você prestar alguns serviços para o país, né? Na verdade, não só para a cidade onde eles estão, mas para o país. Então você tem 70% de destinação dessa verba que fica em renúncia fiscal para a educação. Então eles dão muitos cursos, uma especialização, eles têm os centros de especialização deles e 30% da assistência mesmo. Entendi. E aí você vê o Sírio-Libanês, por exemplo, faz transplante hepático pelo PROAD. Atende alguns hospitais da periferia de São Paulo, faz gestão. Faz isso também. Agora, aqui até o Oswaldo também, né? Ele faz esse atendimento, né? Aqui na Moca, né? Faz, que ele tem exames preventivos, cirurgias. Eu mesmo cheguei a fazer algumas coisas chama sustentabilidade isso, né? Agora, só para a gente finalizar, que a gente já entendeu o que é SUS, como é que mantém uma estrutura? Eu sei que tem um dinheiro do PIB, uma parte da prefeitura, que é 20%, uma parte do Estado, porque para manter um negócio desse você precisa de dinheiro para burro, né? Muito, então, isso vem dos impostos e vem também do PIB, que é o Produto Interno Bruto, é isso? Você já tem uma fatia, isso já é também lei, que são fatias que você já tem obrigatoriedade de aplicação em saúde, tanto do Estado, quanto do município, quanto federal. Ocorre que isso nunca é suficiente, né, Nelson? Você tem várias formas de financiamento. Financiamento da alta complexidade é financiamento da atenção básica é outro, tal. Mas, enfim, você tem essas parcelas desses 3 níveis de poder que entram para financiar o sistema. Esse sistema nunca é suficiente. É um sistema que cada vez mais fica caro, incorpora cada vez mais tecnologia, a medicina está cada vez mais cara.
E a porcentagem do PIB que a gente vai acometendo tem crescido todo ano. Só com judicialização na medicina, o ano passado foi gasto mais de 7 bilhões em judicialização. Então é muita coisa que se gasta. E o PIB, essa parcela que a gente gasta com saúde, vem crescendo, o que torna esse sistema algo meio que quase que insustentável. Precisa-se fazer muita mágica para conseguir sustentar o sistema todo brasileiro com isso. E nós temos engessado, né, a distribuição de orçamento, né? Entendi. Isso aí, quer dizer, vai ter que ter um remanejamento estrutural, vamos ter que repensar no SUS para que ele continue existindo. Tinha uma época até na Santa Casa antes do SUS, eu me lembro que eu estou mais de 30 anos formado, e era assim, quem tinha dinheiro pagava. Quem tinha, era assim a carteira, se lembra? Previdenciária, pagava pouco. Quem não tinha nada, porque a Santa Casa não pagava nada. Então, quem tinha muito, pagava pelos que não tinham. Era um sistema que... E antes você tinha a prestação de serviço, não era universal. Não era universal, exato. Era Agora quem tinha, quem contribuía para a Previdência. Quem não tinha onde cair morto, né? E aí, com a Constituição de 88, ficou essa coisa universal. Era um sistema mais ou menos parecido com o dos Estados Unidos exatamente, agora, né? Exatamente. Então mudou muito, foi uma evolução, só que a gente precisa repensar isso de novo. Bom, entendemos o que é SUS. Primeira parte, a parte mais difícil você explicou. Né? É isso que gênio é o que transforma uma coisa difícil numa coisa fácil. Agora, me diz uma coisa, o que é atendimento primário, secundário e terciário? Para eu poder orientar as pessoas aonde elas devem procurar inicialmente se eu tenho um problema. O que é esse atendimento? O que é a hierarquização? Se você entender, é o seguinte, já na Constituição mesmo, quando se fala a primeira vez em Sistema Universal de Saúde, já coloca ele como hierarquizado, né? O atendimento básico às unidades básicas de saúde são a porta de entrada do sistema. Ponto. É por ali que você vai conseguir entrar no sistema de saúde. E tem que ser assim, porque senão você começa a ter gente em lugar errado, né? Quando você tinha, por exemplo, a porta do pronto-socorro do Hospital das Clínicas aberta, o Hospital das Clínicas é um hospital quaternário, um hospital que faz transplante, faz neurocirurgia, cirurgia cardíaca, faz tudo lá. E você tinha o cara que caiu e fez um cortinho na perna, ele ia no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. E você não pode manter esse sistema dessa forma, o sistema tem que ser hierarquizado. Você tem o que fez o cortinho no pé, ele tem que ser atendido numa unidade de pronto atendimento, num hospital lá no bairro dele, ou de preferência até na unidade básica de saúde perto da casa dele, que deve ter condições de atendê-lo também nessas pequenas urgências. Então, só para entender, vamos supor, eu estou num bairro X, eu caí e me machuquei, então eu tenho que procurar o hospital do meu bairro. Ou o hospital do seu bairro, ou a unidade de pronto atendimento do seu bairro, que nem é mais o hospital. Com o passar do tempo, as unidades hospitalares foram saindo de atender esse paciente de porta, assim. Você tem as AMAs e as UPAs. Agora, cara, esse que é difícil, essa sopa de letrinha, né? Isso. Cada um que vai entrando vai colocando uma letrinha nova. Mas enfim, nós temos convivendo aqui conosco as AMAs e as UPAs, que são todas unidades de pronto atendimento. Então, eu cortei, eu vou procurar quem? Vai a UPA ou uma? A UPA. A UPA. A UPA. Você na UPA tem toda a condição de ser avaliado. E como é que ele sabe? Ele olha isso onde? Na internet? Ele olha como é que ele descobre qual UPA que ele tem que... O ideal, e acontece muito isso, que é o usuário do SUS mesmo, ele tem uma ligação muito grande com a sua unidade básica de saúde. Cada cidadão pertence, vamos dizer assim, a uma região de saúde onde você tem uma unidade básica de saúde. Para cada unidade básica de saúde, você tem uma unidade de emergência referenciada. Entendeu? Então, o cidadão que já usa o sistema, ele acaba sabendo mesmo qual é a unidade que ele deve se utilizar. Ou você vai pela proximidade. Lógico que na internet, no site da prefeitura, tem todas as unidades. Tem lá. Se você abrir, tem lá. Mas
para uma pessoa que não está acostumada, uma pessoa que perdeu o convênio, que não estava acostumada a usar, ela tem que... Abre o site. Abre o site. E procura. E procura É que isso tem que eu lá. queria saber. Bom, você falou isso. Aí, não, isso é uma emergência. Então, caiu, bateu a cabeça, um trauma, você já me explicou. Agora, eu descobri que eu tenho pedra na vesícula, descobri que eu tenho uma hérnia, é uma coisa eletiva. Quem que eu procuro? A unidade básica de saúde. Aí A não é entrada, UPA. não, aí não é UPA. A UPA é emergência. Ah, A tá. UPA e a AMA são E emergências. desculpe, a AMA, só para voltar, então, o que que é a AMA? A AMA é o ambulatório médico, atendimento médico de emergência também. Só funciona durante o dia, não fica Tem 24 AMAs horas. 24 horas Ah, também. tem 24 horas? E tem UPAs também 24 Eu posso ir na horas. UPA ou na Ou AMA? na AMA, é. Tá, A entendi. tendência hoje é porque a UPA veio um financiamento federal para ser montadas as UPAs em São Paulo. Então nós temos ainda poucas. A maior parte que nós temos aqui são AMAs ainda. E por que não dá um nome só? É UPA, AMA. É, UPA, meu amigo, cada um batizou a criança, Tá você não bom. pode mudar depois. Agora vamos voltar para a Enfim, eletiva. vamos voltar para a eletiva. Você Chegou. está com uma dor É. abdominal X que você não sabe há dias, há meses. Você vai na sua unidade básica de saúde e vai agendar um clínico. Clínico. Tá. Ou aqueles bairros ou unidades que são atendidas pelo PSF, que é o Programa de Saúde da Família, que vai o médico de família. Esse faz a visita na sua casa, ou esse te atende também na unidade quando você precisa. Então você tem consultas agendadas, você tem o seu agendamento lá na unidade básica de saúde, ele tem vagas para agendamento, você marca eletivo, e toda a agenda das unidades básicas de saúde tem algumas vagas reservadas para encaixe, para esse cidadão que chegou lá com a dor na barriga. Lá, na unidade, ele é avaliado e depois disso são solicitados os exames que ele necessita. Por exemplo, vamos colocar lá um ultrassom. Ele vai fazer um pré-operatório nesse cidadão. Vamos pensar no ultrassom, para você saber qual é o caminho do ultrassom. O cidadão passou lá com o médico e o médico solicitou um ultrassom. No balcão da própria unidade básica de saúde, o funcionário vai entrar no sistema de regulação da prefeitura e vai localizar ou uma vaga para esse ultrassom ou vai colocar esse paciente numa fila para o ultrassom, tá? Você tem, no caso do ultrassom e no caso de coisas de baixa complexidade, por exemplo, ele passou nessa consulta, mas descobriu-se que na verdade ele tem uma angina e ele precisa de uma avaliação com o cardiologista. Da mesma forma, ele vai no balcão da unidade, essa unidade acessa esse sistema, que chama Sistema SIGA aqui em São Paulo, e ele vai localizar uma vaga com o cardiologista ou vai colocá-lo na fila do cardiologista. Ponto. Acabou o atendimento na unidade básica. O agendamento para esse cardiologista ele é feito de forma automática. Todas as noites correm todas as vagas abertas, todos os pacientes que estão na fila e vão fazendo o agendamento automático. E eles ligam para a pessoa. Aí a unidade é informada e essa unidade liga para a pessoa. Além disso, hoje em São Paulo, você tem um aplicativo no celular que você consegue ter todas essas informações do sistema SIGA. Você tem os seus agendamentos. Olha que bacana. Você tem o seu... Então, isso é uma coisa que você vê que muito as pessoas pouco não sabiam. sabia. Muito pouco. Tá. Você consegue, através desse sisteminha, desse aplicativo, você consegue saber tudo o que você tem aguardando, todo o agendamento que foi feito para você. Você consegue interagir, você consegue também negar aquele agendamento. Se te marcaram o tal do ultrassom para o dia 30, você teve um compromisso e você imperdível. não pode dia 30, você cancela ali, essa vaga volta para o agendamento automático e você volta para a fila, onde você vai ser reagendado. E agora, com todo esse sistema, por que demora tanto? Às vezes tem ultrassons que demoram, um cateterismo com uma pessoa com angina que precisa de uma certa... Por que demora tanto, com tanta... Vou dar um passo atrás só para a gente falar o seguinte. Então, isso acontece, esse agendamento automático acontece para os casos de baixa complexidade. Tá. Agora, um cateterismo, por exemplo. Você chegou lá, passou com o cardiologista, já não é mais na unidade básica de saúde,
Já agendou o cardiologista, você está num ambulatório de especialidades médicas, que tem vários em São Paulo, com todas as especialidades. Passou no cardiologista, ele fala, você precisa de um cateterismo. Ele vai no mesmo sistema de saúde, no SIGA, ele vai fazer o agendamento vai fazer a solicitação da mesma forma. Só que aí esse pedido, como ele é um pedido de alta complexidade, ele não vai ficar no agendamento automático. Ele vai para uma central de regulação, onde tem lá, nós temos hoje 4 cardiologistas que avaliam todos esses pedidos e ele pode passar alguns na frente, que ele urgenciar. O médico pode escrever, falar, eu quero que urgencie, porque urgenciar uma angina instável, por exemplo, eu quero que urgencie. Na verdade, é o médico que faz o agendamento. Tá. Então, normalmente a gente segue uma cronologia, lógico, mas como você regula esses casos, você consegue pescar e colocar na vaga que você precisa. Então, você respeita a regionalização e respeita a gravidade do paciente. Então, isso para casos, ressonância é feito assim, você é regulada a ressonância, o cateterismo é feito assim, as vagas de cirurgia cardíaca, todas as vagas oncológicas são reguladas, não vai para o agendamento automático, é feito, todo caso de câncer em São Paulo é avaliado por um médico e esse médico faz mais ou menos a avaliação do que é mais urgente ou não e encaixa na vaga que precisa. Mas mesmo assim, ficam lá as filas. Tá. Aí, vamos supor, por exemplo, eu sou de uma outra cidade e resolvo vir para uma cidade que tem mais tecnologia. Eu sou da periferia de uma cidade do interior. Isso atrapalha o SUS? De repente eu chego e falo, eu não sou de São Paulo, eu sou de outra cidade aqui. Eu posso ser atendido pelo SUS ou ele vai ser devolvido para a região dele? Então, qual é o caminho certo do paciente que não é, por exemplo, de São Paulo e precisa vir tratar um câncer aqui em São Paulo? Na cidade dele não tem. Hoje nós temos o sistema de regulação estadual, que pega São Paulo inteiro, e tem o sistema de regulação federal, que pega o Brasil inteiro e consegue regular algumas coisas. O estadual, ele regula tudo também, assim como o municipal faz. Então, o paciente que mora em uma cidade, em Ibitinga, por exemplo, ele vai lá em Ibitinga e descobre que está com um tumor. A Secretaria de Saúde de Ibitinga coloca num sistema estadual de regulação esse paciente. Que no caso dos tumores, por exemplo, existe a rede Hebe Camargo, que é a rede estadual de tratamento de câncer. Então, existe uma equipe que fica aqui na Dr. Arnaldo, vai pegar esse pedido, vai avaliar, vai tentar encaixar esse paciente no hospital mais próximo da sua região. Tá. Por exemplo, ali vai para São José do Rio Preto. Não precisa vir para São Paulo. Não precisa vir para São Paulo. Poderia ir para São José do Rio Preto. O próprio médico daquela cidade vai fazer um relatório para esse médico, da Dr. Arnaldo, e ele vai providenciar. Vai providenciar o agendamento dele lá em São José. Não adianta eu baixar aqui no Hospital das Clínicas, querer ser atendido, você porque não vai ser atendido. Não vai conseguir. Você não vai ser atendido. Porque antes conseguia, agora não consegue mais. Não, é absolutamente porta fechada. Ótimo. E por quê? Justamente para a gente tentar regularizar isso. Botar quem precisa no lugar certo, para que você tenta hierarquizar e não perca tempo. Tá. Senão você tinha muita gente que realmente precisava de um hospital como o HC, fora dele, porque você está perdendo tempo em fazer uma colicisterna no HC, que não deve ser feito lá. Isso faz no hospital de bairro. Sim, claro. Entendeu? Você tem que fazer uma colicisterna no HC daquele cara que é cardiopata, que tem um aneurisma, uma coisa de alta complexidade. Alta complexidade, né? Entendi. Tá, então nós temos um centro regulador que faz isso. Que faz isso, tanto em nível estadual quanto em nível municipal. E funciona muito bem, viu, Nelson? Funciona muito bem. O que as pessoas não conseguem, e que você já me perguntou a respeito das filas e não entende, é porque, infelizmente, o recurso é escasso. Sim. E você tem muita gente. Ainda tem muita fila. Para você ter uma ideia, até o ano passado, nós tínhamos mais de 10 mil pessoas esperando colicistectomia no município de São Paulo. E aí, São Paulo é tudo. Você está falando transplante, você está falando um monte de coisas, são coisas muito complexas, não é só coisa simples, né? Não então,
Deixa eu te perguntar uma outra coisa interessante. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma viagem, eu estou te dando exemplos, até uma vez eu estava na Inglaterra, lá você tem todo o sistema unificado até de informação, e a gente vê até que todos os sistemas de emergência atendem emergência, o hospital vazio. Aqui você vai na emergência, está lotado. É totalmente ao contrário. Então, porque lá eles investem muito na prevenção. Então, e as pessoas têm essa orientação do que fazer e como fazer. E aqui, por falta de informação, fica essa bagunça. Mas voltando à minha pergunta, de repente eu estou viajando, estou lá no Nordeste, acontece alguma coisa, eu sou um usuário do SUS aqui em São Paulo. Ele tem acesso à minha ficha aqui de São Paulo ou não está unificado isso ainda? Não está unificado. Que isso é uma pena, né? É uma pena. Nós temos o Cartão Nacional de Saúde, que essa foi a grande intenção de você unificar todas as informações através desse número. Todos temos. Você tem um Cartão Nacional de Saúde porque você é médico. Ah, sim. E aí a gente tem esse Cartão Nacional só que a base dele é municipal. Então, você entendeu? Ele é descentralizado, a base desse cartão é municipal. Então eu posso ter um cartão aqui em São Paulo, posso ir em Guarulhos e fazer um outro cartão nacional de saúde. Então tem pacientes que têm 10, 12 cartões nacionais de saúde. Então você não consegue unificar as informações. Mesmo assim, outra coisa que bastante difícil é que cada município foi desenvolvendo o seu próprio sistema de informatização. São Paulo usa o SIGA, Guarulhos já usa outro, e aí você não consegue que um converse com o outro. Por isso que a gente não tem, mas seria o ideal. Seria o perfeito. Agora, Sandro, vamos lá. Fui lá, fui atendido, mandaram para o hospital terciário, sofri um transplante, e aí eu preciso de medicação de alto custo. Explica uma coisa, como é que funciona esse negócio de medicação de alto custo? A medicação de alto custo, a gente primeiro precisa entender o seguinte, que nós temos medicações que ainda estão em experimentação e não foram aprovadas pelo Conitec e não entraram na tabela SUS. Então existem várias medicações dessas que a gente tem aquela vontade de prescrever e tal, e não pode, porque não está na tabela. Você não vai ter como esse paciente ter acesso. Mas naquelas que estão, que são as medicações de alto custo mais conhecidas que a gente tem, você tem farmácias de alto custo. Aqui em São Paulo tem várias, tem na Vila Mariana, tem a farmácia da Várzea do Carmo, que é uma grande. Isso também tem na internet, se eu quiser procurar. Isso tem na internet. Ou o próprio serviço vai te orientar, vai em tal lugar. Isso. Farmácia de alto custo, se você colocar na internet, você tem a lista delas lá. Esse serviço não é exclusivo para o... Como o sistema SUS é universal, ele não é exclusivo para o usuário SUS. Eu posso prescrever aqui no meu consultório e ele vai lá e usa. Exatamente. Porque você tem, como eu sou ginecologista, por exemplo, eu uso muitas vezes o anastrozol, que é uma medicação cara, ou uso a gozerelina, que é uma outra medicação que uma ampola custa R$4.000. Então, o paciente dificilmente consegue comprar. Você tem todo um formulário para você preencher, faz a receita em 2 vias, faz o formulário, o paciente vai lá e retira a medicação. Isso funciona muito bem. Às vezes eles vêm aqui, eles me trazem, até às vezes prescrevo mesalazina, e é um remédio de alto custo para doença inflamatória intestinal e outras coisas mais, eu preencho lá, eu tenho aquele meu número que você falou de médico, eu preencho, ele vai lá, lá e retira o remédio, e periodicamente eles vêm pedir aqui... Acho que a cada 6 meses você tem que renovar. Exato. Só para que não Isso não tem dificuldade. Não há dificuldade nisso. Eu acho que... Perfeito. De repente, Sandro, eu tentei o remédio, eu não consegui, o que eu faço? Ele tem como recorrer a algum lugar, entrar com liminar na justiça? O que ele faz para conseguir um remédio de alto custo ou uma intervenção que ele não conseguiu? Ele sabe que ele tem um câncer, ele está na fila de espera, tempo faz a diferença, ou eu sou um coronariopata, ou eu estou com uma hérnia encarcerada, eu estou na lista de espera. Como é que eu faço para, de repente, acessar, aos meus direitos, então? Primeira coisa, você tem as ouvidorias. Tá? Então, a Secretaria Municipal da Saúde tem a ouvidoria que funciona. Nós somos muito acostumados a descrer de tudo, né? Isso foi uma cultura nossa. Mas as coisas funcionam. Eu conheço pessoalmente os coordenadores da ouvidoria, eles vão atrás de cada caso. É que são muitos, mas enfim,
você consegue, através da ouvidoria, se você ligar no 156 aqui em São Paulo, 156 você cai, na ouvidoria, você vai indo, se for um caso de saúde, ele vai parar na Secretaria Municipal da Saúde e vai ter uma resposta. Quanto tempo, mais ou menos, em média? Então, eu não posso te dizer quanto tempo você vai conseguir ser resolvido, mas que você tem uma resposta em curto período de tempo, você tem. Tá. Esse é o caso da ouvidoria. Ouvidoria não funcionou, aí você tem que partir para a judicialização mesmo. Entendi. Que é quando você consegue uma liminar do juiz para que você consiga uma cirurgia, alguma coisa assim. Desde que seja algo ético, bem indicado Factível, e factível. né? Porque como eu fiquei muito tempo na coordenação da regulação, o que a gente se deparava era, por exemplo, um bebê que nasce com uma malformação congênita. E muitas vezes nem é cirúrgica essa. E aí alguém escutou falar que se transferir esse nenê para o Hospital das Clínicas, lá pode ter o tratamento XYZ e vai salvar a vida do bebê. Se ninguém nos pediu essa transferência ainda, é porque provavelmente o médico sabe que isso não é verídico, não vai resolver. Ou o bebê está em vigência de infecção, não adianta eu transferir porque eu não vou operar o bebê em vigência de infecção. E essa família vai até o judiciário, o juiz imediatamente manda uma liminar e manda transferir para o Hospital das Clínicas a criança. Isso nos traz um problema muito grande, porque às vezes você tem outra criança que está ali no ponto de ser transferida e você tem que tirar a vaga por causa do juiz. E a gente começou a ter uma conversa muito mais franca com o Ministério Público e com o sistema judiciário. Muitos juízes hoje eles perguntam, ao invés de darem a liminar, eles dão a liminar que você responda em 24 horas do porquê que a criança não está sendo transferida. Ótimo. Então, você consegue explicar para o juiz, olha, ela não está sendo transferida por causa disso. Quer dizer, não está perdendo o sistema, tem um nome e um CRM embaixo se responsabilizando por aquela informação. Porque o juiz não tem conhecimento técnico. Esse é o grande problema. O juiz, dividir conhecimento e responsabilidades. Eu acho que o caminho para o juiz é esse, é perguntar para a Secretaria da Saúde o porquê que não está sendo feito aquilo. E aí ele vai ter que explicar para o cidadão o porquê que aquilo não tá ocorrendo. Porque muitas vezes não tem nem indicação, entendeu? Entendi. Então, a judicialização é a última porta de entrada do SUS. Na verdade, é a porta dos fundos de entrada, né? A gente tem que fazer muita regulação, tem que fazer muita organização para que nunca precise cair na judicialização. Ponto. Perfeito. Sandro, você me deu umas informações super importantes. Uma das coisas eu gostei, eu acho que desse app, né, para que as pessoas acompanhem, né, o andar da carruagem do seu processo aí dentro do SUS, e desse 156 que é da ouvidoria. Tá? Alguma coisa mais que você queira orientar as pessoas, que você falaria para a população, para não sobrecarregar o sistema? Eu acho importante você falar que a gente no Brasil, a gente tem muito essa coisa de descrédito. E nós somos muito valorosos, a gente tem essa mania de sempre achar que a grama do vizinho é melhor. Nós somos um país continental gigante e nós temos pessoas que nem você, que têm uma capacidade e as pessoas não veem isso. A gente só reclama e aí a gente tem que entender que tem um jeito de fazer as coisas, não é jeitinho brasileiro. Isso é um defeito do brasileiro. Ele tem que seguir regras, tem que seguir protocolos. E se a gente seguir o protocolo, a gente não prejudica o outro. A gente tem que pensar no coletivo, não no individual. É isso que eu acho que está faltando. Mas, Mussu, o que você orientaria mais essa população para ter um acesso melhor e o sistema estar mais azeitado? Eu acho que, primeira coisa, a população tem que se apoderar da sua unidade básica de saúde. Ótimo, perfeito. Tem que ter. Você tem que conhecer, entendeu, a sua unidade básica de saúde, saber que aquele equipamento que está ali bem pertinho do teu bairro é onde você vai vacinar os seus filhos, é onde ele vai fazer a puericultura, é onde a mulher vai fazer os seus exames preventivos. E se aquele sistema não está funcionando adequadamente, aquele microsistema que tem ali no teu bairro, esse você tem que reclamar. Aí você tem que reclamar para o seu vereador, botar ele no circuito, porque aquilo tem que funcionar. É da população. Se aquela porta de entrada não estiver funcionando adequadamente, nada mais vai sair certo. 156 recebe essa reclamação também? Recebe.
A ouvidoria seria um dos caminhos. É um dos caminhos. Tá. Um dos caminhos. E você lembrar, eu falo sempre isso, lembrar do seu vereador. Você votou, entendeu? Em alguém que pode te auxiliar naquilo lá. Ligar pro cara, mandar um e-mail. A subprefeitura, né? A subprefeitura. Que funciona, tem vários caminhos, né? Sim, vários caminhos. Assim, é isso que a gente, só para finalizar, te interrompendo, desculpa, Sandro, assim, às vezes uma vez eu estava nos Estados Unidos, no Chicago, eu estava passando, tinha uma feira, eu estava lá, eu ia a trabalho, estava dando um tempinho, eu perguntei, o que é essa feira que vocês estão fazendo aqui do lado da... Não, nós estamos nos juntando para melhorar o hospital que nos dá atendimento aqui. Quer dizer, a população se junta, não é para fazer baderna e reclamar. Existe a atuação do Estado, mas eles estavam lá para ajudar a pintar, para comprar um equipamento a mais, para melhorar aquele recurso que ele tem. Exatamente. Então a gente tem que começar a cuidar do que é nosso, do nosso quintal, do nosso jardim, da nossa rua, do nosso hospital, da nossa escola. Eu acho que é isso que a gente precisa ser mais brasileiro, né? A gente deixa muito na mão do governante. Fala, né? ele que tem cuida. Que cuidar. Não somos nós. Somos nós. Somos nós. Nós temos que exigir que ele cuide, né? E cuidar junto, né? Nós temos que trabalhar junto. Nós somos os fiscais e os Sabe usuários. que por trás daquilo ali, que você tem um pedido de exame na tua mão, tem muita gente trabalhando sério, viu, Nelson? Fazendo um bonito trabalho para tentar com que aquele atendimento seja feito no tempo mais rápido possível. A coisa não é largada, não é sem atenção. É um negócio que é uma coisa séria. É uma coisa bonita. Bom, Sandro, obrigado por você ter vindo aqui, tá? Obrigado Sandro Garcia Hilário, professor, fala com uma facilidade tranquila, né? E deu essas orientações tão importantes. Obrigado por você ter vindo, ter tomado seu tempo. Se puder, eu vou te sequestrar para fazer mais umas perguntas de outros temas que eu acho que são bacanas aí da parte ginecológica. Tá bom? Obrigado, viu, Sandro? Obrigado você. Um abraço. Um abraço.